Bem-vindos ao Que Dúvida, o seu canal de videoaulas aqui no YouTube. E a dúvida de hoje é cinemática escalar, conceitos básicos, terceira e última parte. Bem, como vocês estão acompanhando, a gente pegou o capítulo de cinemática escalar, estamos dividindo em 10 conceitos básicos e vamos para os 3 últimos, o que significa o quê? Você deve ver os 2 vídeos anteriores antes de ver esse, porque senão perde a lógica da sequência de todos os conceitos. E acredite, depende do vídeo anterior, que a gente vai pôr o link aqui. Agora você vai clicar aqui. Não clicou. É impressionante como a gente organiza a vida de vocês e vocês mesmo assim insistem. Mas vamos lá, hein? Depois vai se arrepender. Oitavo conceito da nossa sequência, o conceito de intervalo de tempo. Esse, acreditem, é simples de verdade e você vai entender rapidamente. Olha. É a diferença entre os instantes inicial e final em um deslocamento. Conceito de deslocamento a gente viu no vídeo anterior. Como você é esperto, já clicou e já assistiu, voltou para a gente. E o conceito de intervalo de tempo, você vai fixar o tempo inicial no início do deslocamento, esperar o final do deslocamento e marcar o tempo final. E vai ter o tempo final menos o tempo inicial, dando o ΔT. Até que um dia, hein? Finalmente, um conceito simples. Então, intervalo de tempo é tempo final, marcado no relógio, menos o tempo inicial, marcado quando você começa o movimento, dando o ΔT. É fundamental, por quê? Porque você vai precisar disso para os outros conceitos em física, conceito de velocidade, que a gente vai falar nele daqui a pouco, ok? Vamos para o próximo conceito. Então vamos lá, nosso próximo conceito, penúltimo da nossa lista, distância percorrida. Notem que no vídeo anterior, no segundo vídeo, nós falamos em deslocamento escalar. E agora nós vamos dar o conceito de distância percorrida. Lembra que eu joguei a caneta para cima, peguei de volta e nós verificamos que o deslocamento escalar tinha sido 0, porque ela subiu, desceu e acabou no ponto final igual ao ponto inicial? Deslocamento escalar, que é a posição final menos posição inicial, elas eram iguais, o deslocamento escalar foi 0. Mas e quanto à distância percorrida? Distância percorrida é diferente. Ela vai medir cada intervalo de deslocamento, seja ele nesta direção, mais o deslocamento nessa direção, direção que subiu, direção que desceu, e vai adicionar segmento por segmento desse deslocamento, para que não fique o tempo todo parecendo que um móvel que saiu de um ponto e chegou ao mesmo ponto não tenha se movido, porque o deslocamento escalar é 0, não quer dizer que ele não se moveu. Vamos então diferenciar? Distância percorrida é a soma do módulo de todos os deslocamentos escalares em sentido único. Então eu pego todos os deslocamentos em um único sentido e somo os módulos, ok? Separadamente. Então, vamos pegar o meu exemplo da caneta que subiu e desceu. Subiu, desceu, sentido. Subindo, eu somo o deslocamento dela deste ponto até a altura máxima, ok? Depois, segunda etapa, somo o deslocamento, o sentido mudou, agora ela está descendo. Então, eu pausei aquela soma, continuo agora somando o deslocamento dela lá de cima até a minha mão. São 2 segmentos de reta, nesse caso, que vão dar o deslocamento da caneta igual a 2 vezes a altura. O tempo que ela subiu, o deslocamento dela subir, o deslocamento dela descer. Vamos ver isso novamente com outro exemplo? Pega este cubo e desloca ele da posição inicial 1 km até a posição final 3 km. Depois
empurra ele de volta até a posição 2 km, ok? Pego o cubo, levo ele até ali, depois trago ele de volta para cá. Entenderam? Este cubo vai se movimentar até aqui e vai depois ser empurrado de volta para cá. Vamos medir o deslocamento escalar desse cubo entre a posição inicial e a posição final. A posição final dele é esta aqui, ó, que eu desenhei aqui embaixo, ok? Então, instante T0, instante T1, instante T2. T2 é o instante final. Posição inicial, posição final. É assim que eu vou medir o deslocamento escalar, que é o meu ΔS. Então, isso aqui, ó, deslocamento escalar. O deslocamento escalar é a posição final menos a posição inicial. Posição final dele, 2 km, ok? Posição inicial, então 2. Posição inicial, 1 km. Deslocamento escalar, 1 km, ok? Vamos ver a diferença disso para a distância percorrida? Distância percorrida, vamos lá no nosso conceito? É a soma do módulo. Módulo é o quê? Valor absoluto. Lembram lá da matemática? Aquelas duas barrinhas, número negativo, número positivo. Você pega o valor absoluto, que é o módulo do número. Então, o módulo de todos os deslocamentos escalares em sentido único. Então, daqui até aqui, está no mesmo sentido. Do ponto T0 até o ponto T1, eu vou ter o meu deslocamento escalar ΔS1, ok? Então vamos calcular primeiro este aqui, ó, ΔS1. Ponto final, 3 km. Ponto inicial, 1 km. 3 menos 1, dentro das barrinhas de módulo. Qualquer dúvida, professor João Marcos, lá na matemática. ΔS2. Quem é o ΔS2? É o meu deslocamento escalar 2, meu deslocamento escalar do meu segundo movimento, ó, do momento em que eu tenho o bloco saindo do ponto 3 km e chegando no ponto 2 km. Então, posição final, 2 km. Posição inicial, 3 km. Tá vendo aqui a importância do módulo? Que aqui vai ficar 2 menos 3, vai ficar menos 1. Mas eu não quero que subtraia, eu quero que some esses deslocamentos. Então, a importância do módulo para transformar isso somente na adição de números positivos, ok? Então, 3 menos 1 dá 2, o módulo 2. 2 menos 3 dá menos 1, mas o módulo de menos 1 é 1, ok? 2 mais 1, 3 km. Então, este aqui, esses 3 km, são a medida da distância percorrida. Olha só, distância percorrida entre o ponto T0 no tempo e o ponto T2, entre pegar o bloco de 1 até 3 e trazer de volta, ok? Isso faz com que você reforce dois conceitos importantes. O deslocamento escalar, que muitas vezes, se o ponto final e o ponto inicial é o mesmo, é um deslocamento escalar igual a zero. Às vezes você tem uma situação onde o bloco que você está estudando faz vários percursos e retorna muito próximo de onde ele partiu. Você fica, poxa, mas ele andou tanto e o deslocamento é tão pouquinho? É, porque o deslocamento escalar é medido entre o ponto final e o ponto inicial, independentemente por onde ele passou. Já a distância percorrida soma cada um desses segmentos, entendeu? Isso é muito importante, cai bastante questão assim no Enem. Dê uma olhada na prova do ano passado, tem questão que envolve distância percorrida, ok? Então tá, vamos para o próximo conceito, nosso último da lista. Então vamos lá, nosso último conceito dessa série de conceitos básicos de cinemática escalar é velocidade escalar média.
É isso mesmo, velocidade média, aquele dos primeiros conceitos que a gente vê em física que começa a envolver conta, tá certo? Que a gente tem que assimilar tranquilamente, porque vem aí, nosso próximo capítulo, movimento uniforme. Daí a pouco, movimento uniformemente variado, e por aí vai. E sempre entram os conceitos que a gente viu, de deslocamento, de tempo e de velocidade. Qual é o conceito de velocidade? Vamos ver? Velocidade escalar média é o quociente. O que é quociente? É a divisão, né? É o quociente da variação da sua posição escalar ΔS pelo intervalo de tempo ΔT. Tá vendo a importância da gente ver conceito por conceito? Olha, você já sabe que variação da posição escalar é o deslocamento escalar, é o ΔS. Você já sabe que a variação de intervalo de tempo é o ΔT. Então agora é só juntar esses conceitos. ΔS, quociente é divisão, sobre ΔT. ΔS sobre ΔT me dá o que? A velocidade escalar média. Tá aqui, ó. Velocidade escalar média é ΔS sobre ΔT. Deslocamento escalar sobre intervalo de tempo. Preciso lembrar sempre assim? Não, posso lembrar olhando para as placas de trânsito, né? Vamos pôr uma placa aqui. 80 km por hora é a velocidade máxima permitida. Tá vendo aqui a placa? Pronto, quilômetros por hora. Dá uma olhada na unidade de medida. Ó. No SI, a medida vai ser metros por segundo. O que a gente está mais acostumado não é utilizar o SI, é utilizar as regras de trânsito, quilômetros por hora. Esse por significa o quê? Quociente, divisão. Então, ó, quilômetros por hora da placa é a mesma coisa aqui, ΔS, quilômetros, por ΔT, hora. Né? No sistema internacional, metros por segundo. Lembra como que converte? Está lá no vídeo de grandezas e unidades de medida, conversão de quilômetros por hora para metros por segundo. Tá certo? Vamos colocar o link aqui, ó, do vídeo para vocês verem lá como é que faz essa conversão, que é muito importante. Mas vamos voltar para o conceito. Velocidade escalar média é ΔS sobre ΔT, ó. Posição final menos posição inicial dividido por tempo final menos tempo inicial. Simples assim. Com isso, você vai ser capaz de entender muito bem, fixando todos esses 10 conceitos, o próximo capítulo, que é movimento uniforme. Tem só mais um detalhe que eu quero falar aqui, que é quando esse ΔT vai ficando muito pequenininho, que a gente quer o quê? A velocidade instantânea. Quantos quilômetros por hora aquele automóvel está naquele momento? Hein? É quanto que está quando o meu intervalo de tempo fica bem pequeno. Isso, em física, a gente chama de velocidade instantânea. Na matemática, existe uma função chamada limite que toma conta disso. Escreve-se dessa maneira bonita aqui, ó, o limite com ΔT indo para zero dessa diferença. Mas nós sabemos que não existe divisão por zero, por isso que o ΔT não vai nunca chegar no zero. É um intervalo pequenininho, porque senão dá divisão por zero. Nesse limite, a gente tem a velocidade chamada de velocidade escalar instantânea, ok? Fixando, velocidade escalar média é ΔS sobre ΔT. Com ΔT indo para zero, ou seja, um intervalo bem pequeno, a gente chama de velocidade escalar instantânea, ok? Para finalizar, vamos apenas rever todos os 10 conceitos de uma maneira muito rápida aqui na sequência do vídeo, ok? Vamos lá. Então vamos lá. Rapidamente, eu quero dizer para vocês o seguinte. Se vocês conseguirem assimilar bem esses 10 conceitos, o resto que nós temos em todo o primeiro semestre do curso de Física, do primeiro ano do ensino médio, é fazer álgebra fácil,
com esses conceitos. Então, foquem bem nesse assunto. Entendam bem essas coisas de forma compartimentada, enquanto elas todas são simples. Porque daqui a pouco você começa a achar que não está entendendo, porque está misturando esses conceitos e achando que tudo é difícil, e não é. Então vamos só relembrar quais foram esses 10 importantes conceitos, e você vai tentando lembrar cada um deles, para você ir vendo, poxa, eu sei esse conceito, eu sei esse também. Opa, esse eu não lembro direito. Volta lá e assiste, ok? Preciso desses 10 conceitos bem fixos para que a gente continue legal o curso. Conceito de referencial, de repouso, de movimento e de ponto material. Foram esses que a gente viu no primeiro vídeo. Conceito de trajetória, movimento progressivo e deslocamento escalar. Vimos isso no segundo vídeo. E nesse vídeo que estamos, vimos intervalo de tempo, distância percorrida e velocidade escalar média. São os 10 conceitos básicos da nossa cinemática escalar. Compreendam bem, voltem o vídeo, entendam, façam as anotações de vocês e vamos em frente para entender o movimento uniforme, que é a nossa próxima unidade, ok? E agora, nosso brinde de joinha, eu dou o meu joinha aqui, você dá o seu joinha aí embaixo e nos vemos no próximo vídeo.